de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de paz. Boa tarde, boa noite, aliás, né? Boa tarde, boa noite. Tá cortando sua cabeça. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta live com o Francisco. Boa noite a todos que estão na Europa. Boa noite, Francisco. Desde já eu quero agradecer sempre a prontidão por atender o nosso convite para conversarmos durante esse nosso período de quarentena, onde aí na Europa, né, aí na Espanha, já está voltando à normalidade dentro das limitações. E aqui no Brasil nós estamos quase chegando no ápice da doença. Então, o nosso governador do estado do Ceará decretou mais 15 dias de isolamento. Agora, todas as pessoas precisam, eu uso obrigatório de máscaras, né, a quem precisar, e até resolver algo, enfim. E nós, né, conversando e preparando algumas lives, algumas temáticas de lives, chegamos a uma conclusão de que as nossas próximas lives nós iremos trabalhar bastante, tanto a questão da religião, quanto a questão da espiritualidade. E nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro contato, eu gostaria de convidar vocês
a escutar junto conosco, né, um trechinho dessa canção. Nós somos seres de amor, de luz e de paz. É um mantra que ele é oriundo de uma poesia do Santo Agostinho. É um mantra que o Padre Domingos usa bastante nas formações. Ele é um mantra que me toca muito. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que nós pudéssemos fazer alguns instantes de silêncio em oração, né, por todas as pessoas que já tiveram suas vidas ceifadas pelo coronavírus, por todas as famílias que sofrem sem poder nem ao menos velar o corpo dos seus entes. E também por todos, em homenagem também, aproveitando a oportunidade, a todos os profissionais de saúde que estão dedicados, né, abrindo mão de suas casas, de suas vidas, para cuidar de outras vidas. Então, um instante de atenção, silêncio e oração, aí no seu cantinho, ao som desse mantra que é tão maravilhoso. Nós somos filhos de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Então, o mantra ele nos diz que nós somos seres de amor, de luz e de paz. E é com essa frase, né, com esse mantra que eu quero iniciar a nossa tarde de hoje. Mais uma vez, agradecendo a Francisco. E o tema de hoje que nós escolhemos para conversar com vocês é pós-modernidade e religião. Que é esse fenômeno da pós-modernidade? Obrigada, Lainha, dizendo que estou linda. Linda é você. Graças a você, né? Me ajudou a ficar assim, toda linda. E por que nós escolhemos esse tema, pós-modernidade e religião? Para entendermos, na verdade, o que é esse conceito de pós-modernidade, o que é o conceito de religião, a diferença entre religião e religiosidade, que até a gente já conversou um pouco na nossa primeira live, mas em especial para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se entender, né, dentro dessa pós-modernidade, dentro de tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, à luz da filosofia, né? E aí, logicamente, que temos uma pessoa que tem know-how, que tem expertise para falar sobre isso. E aí eu passo a palavra agora para você, Francisco, para iniciar aí conceituando essa pós-modernidade, essas principais características, e desejando sua boa tarde, né, a todos nós que estamos aqui no Brasil e boa noite a quem está aí na Europa. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa noite aqui para nossos amigos da Espanha também. E aqui já estamos caminhando, né, para a superação desta pandemia que está causando muita tristeza, né, para todos nós. Então, nós, seres humanos, para nós entendermos o que se passa com a nossa sociedade em todos os aspectos, precisamos entender o contexto histórico no qual estamos vivendo. O homem é filho do seu tempo, né? Nenhuma pessoa pode entender o mundo que a cerca sem entender as características desse contexto histórico. Por exemplo, para a gente entender o homem medieval, a gente precisa compreender como era a mentalidade medieval. Aquele contexto histórico, como era a religião, a cultura, seus vários setores. Então, o homem não pode ser entendido fora do seu contexto histórico. Talvez muitas coisas na Idade Média que para nós são absurdas hoje, para a época era muito natural, né? Então, a gente tem que compreender o contexto.
sem compreender o contexto, a gente pode cometer injustiças, né? Gravíssimas. De fato, por exemplo, tem muita gente que tem uma ideia equivocada da Idade Média. Muita gente diz que a Idade Média é a Idade das Trevas. É um conceito hoje ultrapassado, né? Nenhum historiador sério hoje ousa dizer que a Idade Média foi um período de trevas. Pelo contrário, foi um período de muita luz, de muito progresso social também. Agora, todo período da história tem suas luzes e sombras que a gente precisa tentar compreender. Então, nós vivemos a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, com o advento do antropocentrismo, né? Agora, na Idade Média a gente sabe que houve um predomínio muito grande da religião, da igreja, uma influência cultural muito forte, muito grande. E a Idade Média é o quê? Agora, o homem que assume o centro, né? Não mais a religião, mas o homem que ousa pensar por ele mesmo. Kant, um grande filósofo da época moderna, vai dizer isso, né? Que atreve-te a pensar por ti mesmo, né? O homem deve agora assumir a sua autonomia, pensar por ele mesmo, ser o senhor do seu destino, né? A modernidade se exalta a racionalidade do homem, né? A dimensão racional do homem, a dimensão subjetiva do homem, né? Por isso que é um período que exalta o homem, né? E a sua racionalidade. Essa racionalidade, infelizmente, ou racionalismo, o caminho pelo qual enveredou grande parte da época moderna, da filosofia moderna, vai enveredar por um caminho de negação de Deus, né? Ou da ideia de Deus como irrelevante. De fato, na modernidade, por exemplo, muitos chegaram a profetizar o fim da religião, por exemplo. O fundador do positivismo moderno, por exemplo, Augusto Comte, o pai da sociologia, o fundador da sociologia, melhor dizendo, ele chegou a profetizar o fim da religião, né? Ele dividiu a história da humanidade em 3 fases, né? A fase mítica, e a fase... Depois a humanidade passou de uma fase mítica para uma fase filosófica, teológica, e passou. E agora vem o quê? O advento da ciência. Ou seja, qual é a grande crença do positivismo? E do fundador, claro, Augusto Comte, é que a ciência seria capaz de solucionar todos os grandes problemas do homem. Agora que o homem atingiu a sua maioridade, o homem é adulto, não precisa mais da ideia de Deus, da religião, da igreja. O homem agora é adulto o suficiente para construir por ele mesmo o seu destino, a sua história. Então, a modernidade ela se caracteriza basicamente por isso, uma crença, em princípio, bastante positiva no poder da razão humana, no poder da ciência, do progresso, dos grandes ideais, da técnica. Agora é como se o homem tivesse encontrado agora, né, toda a chave do progresso e essa crença positiva na ciência, na razão humana, chegou a pensar, né, a imaginar que com isso agora todos os problemas humanos iam estar resolvidos. O problema da miséria, da fome, o problema da angústia, enfim. Só que nós sabemos que a modernidade entra em crise, né? Porque sabemos aí as grandes catástrofes que marcam a Idade Moderna, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, as ditaduras comunistas, as ditaduras capitalistas também, enfim. Com a tentativa de quê? De acabar com a religião, né? Chegar a profetizar o fim da religião. Né? Marx chegou a dizer, né, que a religião era um produto do sistema capitalista. Então, quando o comunismo, o socialismo triunfasse no poder, tomasse o poder, então a religião se acabaria automaticamente a religião. A religião era um instrumento de opressão criado pelo sistema capitalista. Então, uma visão negativa da religião. Marx faz uma crítica da religião. E muito positiva a crítica dele, por sinal. Nós vamos ver se der tempo aqui durante esse vídeo. Mas, enfim, o fato é que todos decretaram o fim da religião. Né? Nietzsche chegou a proclamar a morte de Deus. Não ele que proclamou, mas ele diagnosticou
que na sociedade alemã do seu tempo, a ideia de Deus já não fazia sentido algum. Ele começou a ver como na cultura, na sociedade em geral, não só entre os intelectuais, mas na cultura de modo geral, a ideia de Deus já não tinha mais sentido na vida das pessoas. Então, a grande profecia da modernidade de ter decretado, digamos, o fim da religião, e agora centrar tudo no homem, na ciência, no poder da razão, cai por terra e entra em crise tudo isso porque nossa época pós-moderna é uma época bastante religiosa. Né? Ou seja, as ditaduras comunistas que perseguiram os crentes, os religiosos em geral, ninguém conseguiu acabar com a religião. Né? Porque a religião ela é uma dimensão antropológica do homem, né? Já falamos isso em outras lives. Então, a modernidade agora tem um renascer da religião. Se na modernidade tentaram de todas as formas quitar a importância da religião, tirar a importância da religião, a pós-modernidade é um período de muita efervescência religiosa. E o que é essa pós-modernidade? É muito difícil conceituar a pós-modernidade. É um fenômeno complexo. Nós vivemos uma época agora como nós sabemos, a nossa vida humana é marcada por crises. A crise é o quê? A crise não é negativa, não. A crise é uma oportunidade de crescimento. Quando o homem tem uma crise muito grande, é a oportunidade ou dele crescer ou dele se afundar de uma vez. Então, essa crise que marca a nossa pós-modernidade, essa crise, ela é positiva para a gente entender o nosso mundo. É difícil conceituar esse novo cenário que estamos vivendo, né? O documento de Aparecida, o documento da última conferência do episcopado latino-americano dos bispos latino-americanos, diz, né, que vivemos não só um tempo de mudanças, uma época de mudanças, mas uma mudança de época. É uma mudança agora não só em um setor da cultura, do mundo, em todos os setores. É crise na religião, crise na política. Então, diante da crise, a gente fica meio perplexo. A gente não tem uma resposta direta, igual na matemática, 2 mais 2 igual a 4. É um clima, é uma mudança de época que nos deixa perplexos. Tudo que valia na modernidade, na Idade Média, já não vale mais para hoje. Essa ideia de progresso, essa ideia positiva de que a ciência vai resolver todos os problemas. Há uma grande crise nesse sentido. Muitos chamam essa época de hipermodernidade, de modernidade líquida, é o conceito de Bauman, filósofo polonês, e é a época caracterizada assim, ou seja, nada é sólido, não existem várias concepções, vários conceitos sobre essa fase, mas o que é que caracteriza a nossa época agora, diferente da Idade Moderna? É o quê? Podemos dizer, uma ditadura do individualismo, por exemplo, uma ditadura dos sentimentos, do espetáculo, da imagem, da liquidez, nada é sólido. As relações amorosas são líquidas. Hoje eu estou com uma pessoa, amanhã eu estou com outra, mas eu não quero compromisso com ninguém, eu não quero responsabilidade. Eu quero viver o agora, o imediatismo, os prazeres, o consumismo, é uma característica da nossa época, né? O homem é o que consome, né? O meu valor é se eu estou com uma camisa X, uma camisa da última marca do momento, se o meu carro é de última geração, é um modelo de última geração. É um hiperconsumismo, né? Onde tudo vira mercadoria, inclusive a religião, as pessoas. É uma verdadeira ditadura do mercado também. Tudo entra na ideia mercantilista. Tudo se pode comprar e vender. Até mesmo as relações amorosas, né? Então é um período novo, é um câmbio, uma mudança de época realmente, que a gente precisa estudar, todos nós, né? Eu estou aqui falando para vocês, mas todos nós precisamos estudar a pós-modernidade, as características dessa época, da nossa época, para a gente poder se posicionar no mundo de hoje e não sermos engolidos pelos modismos, pelas ideologias,
pelas falsas ilusões que geram em nossa vida um grande vazio interior e uma falta de sentido muito grande. Perfeito. E aí você falou em Bauman, não tem como falar em pós-modernidade, em liquidez, em fluidez das relações sem citar Bauman, né? E o Bauman, quando você falava a questão da liquidez, da solidez, em um trecho do livro Modernidade Líquida, ele diz que líquidos diferentes os líquidos são diferentes dos sólidos. Eles não mantêm sua forma com facilidade. Então, o que nós percebemos, né, a leitura que eu faço desse nosso atual contexto é que não existe mais uma personalidade, não existe mais uma solidez nas pessoas. Tudo muda muito rápido. E aí algumas pessoas atribuem isso, não, mas é porque a globalização, é a tecnologia, nós precisamos mudar, nós precisamos acompanhar o tempo, nós precisamos avançar. Perfeito. Nós precisamos acompanhar o tempo. Mas o que eu gosto de dizer isso nos nossos cursos, né, de marketing pessoal, quem não é visto não é lembrado. Porém, qual é essa imagem que eu estou mostrando para as pessoas? É a minha imagem verdadeira? É quem eu sou verdadeiramente? Ou é aquele personagem que eu criei para agradar os outros, para fazer parte de uma tribo, né, para fazer parte de um determinado grupo de pessoas? Eu sou essa pessoa de fato ou eu sou esse personagem? E aí nós percebemos que, inclusive, né, dentro da religião, tem algumas pessoas que vão, né, para a igreja e aí posta foto que está lá na igreja, né, que está em oração, que é uma pessoa, né, do bem. E aí, né, dentro das nossas pesquisas, eu até fiz algumas postagens nesses dias nas redes sociais, postei agora, inclusive, né, antes de começarmos a live, alguns pensamentos, e um deles que eu gosto muito é que não penseis em entrar no céu sem antes entrar em vós mesmos. Então, como é que eu ser de santo, vou ser uma pessoa santa, vou seguir tal religião, vou fazer isso, mas esse encontro com Deus, com esse eu, né, que somos nós mesmos, a gente acaba não fazendo. E aí existe essa crise muito grande hoje. As pessoas não sabem, né, o que seguir, não sabem a quem seguir. São vários gurus, são vários, né, inclusive dentro da Igreja Católica, vários fenômenos, né, missa show e vários eventos que aglomeram aí uma grande quantidade de pessoas, quando na verdade, né, são shows realmente, são espetáculos. E as pessoas, por estarem carentes, a nossa sociedade é uma sociedade carente, carente de atenção, carente de escutativa, carente de um olhar, de um tudo bem, de um perceber o outro. E aí acabam, muitas vezes, né, se deixando levar por tudo isso. Isso acontece também em alguns treinamentos, por exemplo, na área de coaching, né? Você vê aqueles grandes treinamentos onde existe uma encenação, na verdade, né? Um teatro. Na verdade, não é a essência verdadeira do que é a religião e do que essa espiritualidade nos pede. E eu gostaria que você fizesse essa distinção, né, de religião, religiosidade, e a gente pudesse entrar, né, nessa questão da religião na pós-modernidade. Como é que você percebe isso? Uma das características da pós-modernidade, dentre outras que já falamos aqui, é que acabou essa ideia de verdade, né? Na Idade Média, Idade Moderna, se tinha a ideia de que existe uma verdade absoluta, uma verdade moral, uma verdade religiosa, uma verdade antropológica sobre o homem. E a pós-modernidade, ela acaba com isso, né? Muitos autores falam que vivemos no período da pós-verdade, né? Ou seja, toda uma ditadura do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. O que é a verdade? É o que eu sinto, é o que eu acho, é o achismo. Quem guia a minha vida? Meus sentimentos. O que eu sinto, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. É o narcisismo, o individualismo que nega os vínculos sociais, nega a tradição, enfim. Mas o que é a religião, né? O que é a religiosidade ou a experiência religiosa, o fenômeno religioso? Qual a distinção entre religião, não é, experiência religiosa e religiosidade? Eu queria fazer a distinção me baseando num grande teólogo brasileiro, né? Batista Libânio, grande teólogo, um grande pensador. E ele distinguia bem
Ele dizia que a religião, quando falamos de religião, em primeiro lugar, a dimensão antropológica é do homem. Todo homem é religioso por natureza. Assim como o homem é racional por natureza, o homem também é racional, é religioso. Então, independe de eu estar vinculado a uma instituição, seja católica ou protestante, evangélica, o homem, por natureza, é um ser religioso. Quando falamos em religião, em primeiro lugar, isso é uma dimensão do homem. Todo homem é religioso, quer queira, quer não. E, por outra parte, quando usamos o termo religião, nos referimos hoje mais às instituições, né? Instituição católica ou protestante, ou, enfim, são inúmeras, né? Da parte protestante e católica, enfim. Então se refere mais ao quê? Uma religião é o quê? Uma organização sociológica que tem um conjunto de ritos, de doutrina, de normas morais, etc. Já a religiosidade, ou a experiência religiosa, o fenômeno religioso como tal, podem ser sinônimos, né? Uma pessoa pode ser religioso sem estar ligada à Igreja Católica, sem estar ligada a religião nenhuma, e viver a sua espiritualidade, e ter a sua experiência religiosa. O contrário é verdade também. Né? Quer dizer, a pessoa pode estar vinculada a uma igreja, aos ritos, cumprir as regras daquela igreja, mas não ter tido na sua vida uma experiência de Deus. Porque né, nenhuma religião pode manipular o sagrado ou é dona de Deus, do sagrado. Nenhuma religião é dona de Deus, da salvação. Onde é que está Deus? Está na igreja católica? Está na igreja protestante? Ninguém pode aprisionar o mistério de Deus. Deus está em tudo, em todas as coisas, em todas as partes. Todo homem pode ter essa experiência de Deus. Na história a gente vê muitos homens, até inclusive uns que se declaravam ateus, que eram homens de uma grande espiritualidade, homens de uma humanidade impressionante, porque o que a gente nota é isso. Vivemos numa época que tem muita gente pertence às vezes a uma religião institucional, mas não tem experiência de Deus nenhuma, porque a vida moral é um desastre, porque não... Enfim. Mas a marca da pós-modernidade é que as religiões históricas estão em crise. As pessoas querem uma religião o quê? Marcadas pelo individualismo, uma religião à la carta. A carta. Eu escolho o tipo de religião que eu quero. A gente vive numa época de um verdadeiro supermercado das religiões. Virou um produto de supermercado a religião. Eu escolho a que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Aquela que oferecer o melhor cardápio, eu estou lá. Quero uma religião que me agrade, satisfaça meus caprichos pessoais. Já não é um Deus que eu quero servir, eu quero me submeter a ele. Eu quero um Deus que me atenda na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Inclusive, aí tem muitos líderes religiosos, né, padres e pastores, que marcam o dia e a hora do milagre. É show de milagre, é explosão de milagres. E a religião entra assim, na verdade, uma deformação da religião, né? Porque não leva o homem a se tornar um ser humano melhor. A pessoa, às vezes, está na igreja todo dia, cumpre as regras da religião, as tradições, e chega em casa, espanca a mulher e os filhos. É um demônio dentro de casa. Então, é uma pessoa que pertence a uma religião, formalmente, mas não teve experiência religiosa de Deus nenhuma. Não teve... Porque a experiência religiosa, ela nos humaniza, nos torna seres humanos melhores. Então não dá para entender uma pessoa que pertence aí a religiões, e mesmo pessoas que não pertencem a religiões nenhuma. O que predomina na pós-modernidade? Uma experiência religiosa narcisista. Eu e Deus, diretamente. Não é só eu e Deus, e eu esqueço os outros. Eu não estou nem aí preocupado com as vítimas do coronavírus. Não é? Estou preocupado com minha intimidade. É um intimismo religioso que me impede de me humanizar, de sofrer com a dor do outro, de sentir a dor do outro, não é? De ser solidário com os outros, de lutar contra a injustiça social. Aí a gente tem que dar um pouco de razão a Karl Marx, quando Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo.
Não que ele tenha razão totalmente, mas a religião, as religiões, a religião como instituições, elas podem ou não levar a pessoa a ter uma experiência de Deus. Aí é onde está a coisa. A religião, ela em si mesma é positiva, é. Agora ela pode ser instrumentalizada. A religião pode funcionar como um narcótico, como uma droga. Eu vou ali para aquele show daquele padre que eu gosto, daquele pastor que eu adoro, como Deus, choro, coloco minhas emoções para fora, mas não muda nada em minha vida. É um chorar por chorar. Eu derramo minhas emoções, mas isso não muda nada a minha vida. Não muda em É nada. aquela, só me permite uma É adendo. claro. É aquela máxima assim, que a espiritualidade sem autoconhecimento é uma alienação, né? E o autoconhecimento sem espiritualidade pode se tornar um desespero. Porque o que é que acontece? Que eu percebo muito nesse contexto, né? Religioso, enfim, todas as esferas, pessoais e profissionais. Não se sabe, as pessoas não sabem responder a 3 perguntas básicas. Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Né? As pessoas não trabalham esse processo de autoconhecimento, elas não se percebem. Elas não conhecem suas histórias, elas não conhecem as suas limitações, não trabalham as suas crenças e acabam buscando gurus mesmo, buscando mentores, buscando pessoas que se colocam ali à disposição, né, do outro, quando na verdade por trás disso, lógico que tem um interesse, toda relação é uma relação de interesse. E infelizmente pessoas frágeis, né, pessoas que estão ali carentes, como eu já falei, que não se conhecem, que não se percebem, acabam encontrando naquele guru, né, naquele mestre, naquele padre, naquele pastor, enfim, independente de religião, aqui não é o caso tratar-se de religião, mas no guru. E aí se apega àquela pessoa, se agarra àquela pessoa, e na verdade muitas vezes ali é um problema que ela teve dentro de uma constelação familiar, com a ausência de um pai, a ausência de um marido, de uma mãe, algum trauma que aconteceu na infância, e às vezes elas acabam enxergando naquela pessoa essa como é que eu posso, essa tampa para esse buraco existencial que ela tem. Isso enxerga nessa pessoa como se fosse a solução para todos os seus problemas. E na verdade não é. Né? E aí quando essa pessoa passa, né, quando essa pessoa vai embora, ou quando o treinamento acaba, porque isso também acontece dentro dos treinamentos, a pessoa fica desnorteada, sem saber o que é que vai fazer. E esse caminho de autoconhecimento, de trabalhar a sua espiritualidade, eu digo isso sempre dentro das nossas formações, ele não acontece quando você está ali dentro daquele templo, ou dentro daquele treinamento, ou dentro daquele espaço. Acontece quando você sai daquele espaço e vai para a sua casa. Acontece quando você faz esse encontro consigo mesmo. E é esse fenômeno da pós-modernidade, ele acaba trazendo uma quantidade infinita de possibilidades. E aí, como eu sou livre, como eu tenho direito, né, de experimentar tudo que eu quero, eu vou ali naquela religião, vou naquela, vou naquela, vou naquela, e aquela que é a que mais for. Não é aquela que mais me faz bem, o que eu percebo isso. É aquela que, para mim, traz melhores resultados significativos, que para mim dá um status maior, que as pessoas agora vão perceber, vão saber quem eu sou, por essa necessidade que muitos de nós temos em aparecer. Aí eu acabo me agarrando a qualquer possibilidade que aconteça. Então, eu acho que essa falha, né, nessa construção do processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou, para onde vou, né, de onde eu vim, conhecer minhas raízes, isso é muito importante. Eu queria só concluir a ideia de Karl Marx, né? Porque é isso, só resumindo, né? A religião, ela pode ser um instrumento de alienação do ser humano ou pode ser um instrumento de libertação. A religião, ela pode ajudar-nos a sermos mais humanos, mais solidários, né? Ou pode nos alienar, pode nos tornar verdadeiros monstros também. Porque a religião pode ser e é manipulada muitas vezes porque entrou nessa lei, né, do mercado, né? De compra e venda, é uma relação de compra e venda, né? Eu escutei outro dia um testemunho de uma pessoa que dizia: depois que eu me converti, minha empresa aumentou o lucro, eu comprei meu carro do ano, e aí, mas, quer dizer, a questão não é se me tornou um ser humano melhor, né? É a questão da prosperidade econômica.
Quer dizer, o meu encontro com minha experiência religiosa vai me levar ao enriquecimento, tudo vai ser medido a partir desse prisma. Sobre a imagem, uma jovem me disse uma vez que uma jovem tentou se suicidar, né? Eu perguntei por que ela tinha feito aquilo e ela me respondeu, não, é porque eu queria chamar a atenção, né, do meu pai, né, e do meu namorado. Agora meu pai me deu um celular novo, meu namorado voltou, não é? E outros exemplos que podemos dar, né? Mas vivemos numa época assim da imagem, predomina a imagem, não importa a minha realidade, o meu ser. Importa que eu venda a imagem de que eu sou um homem direito, eu sou honesto, que eu sou ético. Não importa que eu seja um monstro socialmente, mas eu tenho que vender a minha imagem, né? E aí, uma pessoa que vive da imagem, da aparência, é vazia, né, por dentro. Todo mundo sabe disso. Quanta gente posta dia e noite no Instagram, no Face, que tá bonita, que tá bem, de bem com a vida, nunca aparece triste, tá sempre bonita, alegre. É mentira. A vida de qualquer pessoa é marcada por angústia. Quem é que não está angustiado com o coronavírus? Quem é que não está triste, desconcertado? Todo mundo. A vida da gente não é só alegria, prazer. A vida real é outra coisa. Né? Mas a gente vive nessa cultura da imagem também. E os líderes religiosos se aproveitam disso. E o pessoal tem uma verdadeira idolatria pelos líderes religiosos. O grande Papa da atualidade agora, o Papa Francisco, denunciou isso no discurso, né? Não idolatrar os líderes, ele dizia, porque um líder religioso pode ser homem bom, pode, mas não é Deus. É um homem. Ele tem defeitos também fragilidades. Não podemos idolatrar ninguém como Deus, ninguém. Nem marido, nem mulher, nem o melhor amigo. Devemos gostar das pessoas, amar as pessoas, mas na sua justa medida. Que aí os líderes se aproveitam para manipular o povo e para ganhar dinheiro. Tem gente bilionário com a pregação, né, da Bíblia, da palavra de Deus, bilionários. Né, são verdadeiros espetáculos religiosos, lotam estádios, muitos milagres, né, mais milagre do que Jesus. Viu? Superaram Jesus já em milagres. Né? E se esquecem, é um tipo de experiência religiosa desencarnada da realidade. Né? É para mexer com minhas emoções, mas não me leva ao compromisso com o próximo. Amar a Deus e ao próximo. E é uma traição do próprio cristianismo, porque, por exemplo, o cristianismo. Jesus morreu na cruz. Jesus não é um anjo, não. Qual é o dogma do cristianismo? Cristo se encarnou, se fez homem, né? Foi igual a nós em tudo. Chorou como nós, sentiu dor, solidão. E aí apresentam um Jesus angelical, um Jesus popstar, um Jesus dos milagres, um Jesus para agradar, para atrair multidões. Ou seja, a religião virou um produto de supermercado e o produto é o nome de Deus. Qual é o produto que se vende? O nome de Deus. Ou seja, é um Deus à disposição do homem. Esse já não é Deus, né? É um boneco, é um coitado, né? Um Deus que me obedece, que ele é quem me obedece, né? Eu quem mando nele. Eu marco o dia e a hora do milagre, né? E a gente esquece que a vida não é assim, né? A fé de uma pessoa não se mede por emoções, por sentimentos, por milagres. Né? Se Deus, um exemplo, minha mãe está com câncer, um exemplo, e eu peço a Deus que ela se recupere, mas se ela morrer, se minha fé é autêntica, vai continuar a mesma fé, não vai mudar não, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Jesus morreu, e todos nós vamos participar dessa realidade um dia, vamos experimentar a morte. Então, a pós-modernidade é um tempo de muita efervescência religiosa, mas é uma religião sem rosto, sem nome. Né? O indivíduo não está vinculado a nenhuma instituição. Está vinculado a ele mesmo. Não é? Um narcisismo tremendo, né? Dele mesmo. E os vínculos sociais são quebrados. Né? Vocês vejam aí a família em crise, por exemplo. Hoje a ideia de... Bauman fala, né, que faz uma distinção entre comunidade e rede. A rede é o quê? Eu estou conectado a uma rede aqui, mas eu me desconecto em um segundo. E a comunidade é o quê? É algo que me precede, né? O ser humano nasce numa comunidade, numa cultura, numa tradição. E hoje o homem quer negar isso, né? Quer negar que
os vínculos comunitários estão enfraquecidos cada vez mais. Minha ligação é direta com Deus. Eu não tenho ligação com nenhuma comunidade religiosa. Não estou preocupado com o que passa no mundo. Sou eu e meu egoísmo, né? E meus sentimentos só. A verdade é o que eu sinto, né? Não importa se eu vou destruir uma família, não importa. Os meus sentimentos, é o que eu acho, né? Você já prestou atenção que ninguém para estudar nossa cultura? O pessoal não quer estudar, não quer aprofundar, não quer ler para tomar conhecimento das realidades em todos os âmbitos. Fica naquele maldito achismo. Todo mundo hoje tem um microfone na internet. Todo mundo pode ter um canal no YouTube. A gente sabe que tem muita informação interessante, muitos intelectuais esplêndidos. Podemos aprender muito deles. Mas tem muito idiota, muita gente com canal no YouTube, na internet, com muita desinformação, com muita cultura descartável, né? Vendendo e atrai multidões, tem muitos seguidores, milhões, e enfim, é muito Muita triste. coisa, Então, né? É é um verdade. cenário religioso muito que a gente precisa refletir para não confundir isso, né? Que estar vinculado a uma religião é uma coisa, e a minha experiência de Deus, experiência religiosa é outra coisa. Que a verdadeira experiência muda a minha vida, me faz um ser humano melhor, né? Me faz um me humaniza cada vez mais. Essa é a palavra. Tem uma parábola do Padre Domingos que ele usa, que o Padre Domingos, na verdade, ele usa bastante nas formações dele, né, de Enneagrama, que ele conta que tinha um mestre e um discípulo, né, estavam em um determinado local repousando, e aí o mestre saiu para apreciar a lua, né, e achou aquela lua fantástica, e passou um bom tempo admirando aquela lua, e ficou muito feliz e quis compartilhar aquilo com o seu discípulo. E aí chamou o discípulo, né, até o lado de fora da casa onde eles estavam, e aí apontando para a lua, né, o mestre diz: olha que linda, contempla que linda. E aí o discípulo para por alguns instantes, olha para o mestre, e aí diz assim: sua mão é muito linda. E aí, o que é que o Padre Domingos nos apresenta com isso? Que a religião é essa mão que aponta para a lua. E a espiritualidade é você experimentar essa sensação de olhar a lua, de admirar-se, né, de estar presente, de estar pertencente naquele momento. E aí tem uma dificuldade muito grande das pessoas, nossa, né, falo por mim também, desse encontro com Deus. E aí, as duas grandes perguntas, né, que na época dos padres no deserto, que eles foram retirar, se foram buscar resposta para as várias questões, foram duas. Né? A primeira foi: se Deus habita em mim, por que é tão difícil encontrá-lo? E uma vez que eu encontro, por que é tão difícil manter essa conexão com Ele? Então, aí eu volto novamente para aquelas três questões. Por essa dificuldade que nós temos de descobrirmos quem somos nós. E encontrar esse Deus que habita em nós. Né? E aí existe essa grande dificuldade que eu percebo hoje nas pessoas, né? Na nossa sociedade como um todo. E o coronavírus, ele só veio aflorar isso cada vez mais. Então, várias são as lives, né? Live shows, várias pessoas fazem lives e mais lives sobre vários temas. Nós, inclusive, já fizemos algumas lives também, mas eu, em conversa com algumas pessoas, né, inclusive com você, trocando algumas experiências, a conclusão que eu cheguei, assim, eu, Michele Teixeira, foi o quê? Esse momento é um momento de trabalharmos a nossa espiritualidade, de nos conectarmos com Deus, de entendermos e percebermos tudo isso que a pós-modernidade nos trouxe muita coisa bacana, trouxe, mas infelizmente essa liquidez nas relações, liquidez nos sentimentos, liquidez em tudo, fluidez em tudo que nós fazemos é algo muito presente. É como se eu só fosse bom se eu estiver na mídia. Né? Eu só sou bom se eu tenho muito seguidor no Instagram. Né? Muitas pessoas me questionam: Michele, tu só tem 3.000 e poucos seguidores no Instagram. Compra uns seguidores, as pessoas veem que tu tem muito seguidor. Não, eu tenho os 3.000 e poucos seguidores que eu tenho são pessoas reais. São pessoas que eu conheço e que eu sei quem são.
Então, não adianta eu ter 10 milhões, 20 milhões de seguidores no Instagram. E qual é o conteúdo que eu estou, né? Como eu vejo alguns digitais influencers aqui, que existem aí, é uma profissão, enfim, que está muito no auge. Mas qual é o conteúdo que eu entrego para as pessoas? Eu entrego um conteúdo, né? Que aí vem essa questão da falta do estudo, que você muito bem colocou, né? Que as pessoas acham que investir em curso, em treinamento é gasto, né? Em livro é gasto, não é investimento. Mas por que isso acontece? Por um medo enorme de encontrar essa sombra que todos nós temos. Mas a gente precisa lembrar que onde há sombra há luz. Para que eu consiga encontrar essa luz, eu preciso primeiro acessar minhas sombras. Mas já Claro, nosso tempo claro. está acabando. Não vou falar, Já vamos está deixar você falar. acabando. Meu Já, Deus, faltam 13 minutos. eu fico triste. Olha, a, a gente não pode ter falsa humildade, né? A intenção da live é que as pessoas gostem mesmo. Eu quero que vocês gostem, não é? Tem pessoas muito mais capacitadas, muito mais. Vale a pena a gente gastar tempo para ouvir. Mas eu espero, modestamente, que vocês gostem e que possamos seguir. E escutando agora a Michelle falando, eu me recordei de uma experiência, né? Dom Helder, Leonardo Boff, ele descreve a experiência que ele teve quando foi visitar Dom Helder quando ele estava doente no hospital. Dom Helder foi arcebispo de Olinda e Recife, que combateu os militares na época do golpe militar, salvou muitas vítimas da tortura, dos militares, enfim, ajudou muita gente, lutou muito pela justiça social. Então, ele já velhinho, com seus 90 anos, recebeu uma visita de Leonardo Boff. E Leonardo Boff disse que foi até o hospital e o pessoal disseram a ele que Dom Helder estava dormindo, né? Estava muito debilitado. Então ele entra e fica olhando para aquele homem, aquele velhinho dormindo. Ele relata, né, que até dormindo aquele velhinho falava de Deus. Aquele homem velho, cansado, magrinho, baixinho. Dom Helder, inclusive, é cearense, né? O nascimento dele é cearense. Leonardo Boff diz, aquele homem falava tanto de Deus que até dormindo ele falava de Deus. Né? Então, quem tem uma espiritualidade sólida, até dormindo, transparece Deus. Um artigo que ele escreveu recente também, Leonardo Boff, ele falando sobre a beleza. A beleza salvará o mundo. Então, ele cita Madre Teresa de Calcutá. Ele diz, que beleza nesta mulher, Madre Teresa de Calcutá. É uma beleza superior de qualquer atriz do corpo mais lindo do mundo. Que não é a beleza de exibir um corpo esbelto. É a beleza da bondade, de uma pessoa que está cheia de Deus e que transparece Deus. Né? Ela respira Deus. É uma pessoa que dormindo acordada, ela fala de Deus. Não precisa nem abrir a boca. Que é o que passa hoje com a religião. Se fala muito de Deus hoje. Se fala muito de Deus. Padres, pastores, enfim, muita gente fala de Deus. Mas falar de Deus é uma coisa, experimentar Deus é outra. Às vezes falamos da boca para fora. Vendemos uma imagem, temos nossos clientes, nossos seguidores, mas será que sua vida fala de Deus? Será que você tem sensibilidade diante do seu vizinho que perdeu um ente querido? Será que você é capaz de sofrer com seu amigo que está passando por uma dificuldade, que está com depressão? Não é? Então, é isso que a gente devemos trabalhar em todos nós, né? Essa experiência para a gente ser transparência de Deus no mundo. Transparência de bondade, de justiça, de amor, não é? Isso é fundamental e no nosso século precisamos recuperar essa dimensão da contemplação. Nós entramos nessa onda de consumismo, de consumir, e precisamos de muito pouca coisa para sermos felizes, né? Precisamos de Deus, de verdadeiros amigos, que são raros, e de verdadeiros amores na nossa vida, de verdade. Então, é isso que é essencial. O resto não é essencial para a nossa vida humana, né? Mas a gente se deixa levar por essa onda do mercado e vivemos uma vida artificial, né? Empobrecemos nossa existência, né? O homem,
é o único ser, né, criado no mundo que é aberto a Deus, é capaz de reconhecer a Deus, é capaz de se dirigir a Deus, né, essa realidade absoluta. E eu tenho certeza que quanta gente no nosso Cariri, na Espanha, no mundo inteiro, quanta gente de modo que não estão nas mídias, que não estão nos grandes holofotes, são transparência de Deus no mundo. A gente nem sabe o nome. Vive no anonimato, mas vive uma religiosidade profunda, de serviço ao próximo, de amor, de caridade. E muitas vezes nem são católicos, nem protestantes, nem de nenhuma denominação evangélica. Vivem no anonimato e se dedicam a vida a amar a Deus e ao próximo. Não só amor de palavras, né, mas amor com gestos concretos. Né? Eu creio que uma grande tristeza para os cristãos, de modo particular, nosso país é uma religião maioritariamente cristã, é que muitas vezes o mau testemunho, né? O Papa Paulo VI dizia no seu tempo já que a causa do ateísmo no mundo, da indiferença religiosa, é o mau testemunho dos crentes. Ou seja, falamos muito de Deus, falamos, mas o importante é ser de verdade, ser um cristão de verdade. O que é que me faz ser cristão? É o fato de eu ser padre? Não. É ser um bispo? É ter muitos cargos na igreja? É ser um pastor? O que é que me faz ser cristão? É eu ter a experiência de Deus na minha vida, de Cristo, e procurar ser essa transparência, só isso. No meu trabalho, com meu filho, nas minhas relações sociais. Né? O fato de eu ter muita função na igreja não me faz mais cristão do que ninguém. É ser de verdade, ser transparência de Deus no mundo. Não é questão de função, de ter cargos. Uma pessoa pode ser pastor, padre, pode ser ministro disso, daquilo e não ter nada de obras, de testemunho que expressem essa transparência de Deus no mundo. Né? Então, a pós-modernidade tem esses desafios para nós, tem as suas positividades também, claro, mas a gente precisa estudar, o apelo que eu faço a todos nós, estudemos mais, aprendamos mais sobre esse fenômeno da pós-modernidade. Né? A gente aplicou as características hoje à religião, né? E aqui é só a ponta do iceberg, né? A gente não tem muito mais a dizer, a estudar sobre tudo isso, todos nós. Né? Muito bem. E eu quero fazer a minha fala final, né, agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui, agradecendo a você. E lá no Modernidade Líquida, que eu citei no início da nossa live, Bauman diz que o esforço para acelerar as coisas, né, a velocidade do movimento, fez com que tudo chegasse ao seu limite natural. Então, a leitura que eu faço dessa frase, né, com relação ao nosso atual contexto, é que tanto, eu conversava isso ontem com uma amiga, né, em crise, a gente conversava e eu dizia, tanta necessidade, tanto trabalho, tanto esforço por ter, e agora, o que é que nós temos? Temos que ficar trancados, não estamos podendo usar nossas roupas, sair nos nossos carros importados, tirar foto com os nossos celulares aí mais sofisticados, porque precisamos nos resguardar. E precisamos, e assim, Francisco faz esse apelo pelo estudo, e o apelo que eu faço é o apelo de ter um olhar de compaixão para as pessoas. Me assusta ainda conversar com algumas pessoas que dizem assim, eu estou trabalhando, eu não estou nem aí, o que está acontecendo, eu preciso pagar minhas contas. Lógico, a gente sabe que as responsabilidades precisam ser cumpridas, mas isso não impede que nós tenhamos um olhar fraterno, um olhar de compaixão para o outro. O Mônica acabou de colocar isso aqui muito bem. Né? Olhar para o outro, não somente esse conceito de empatia, né, que algumas pessoas colocam, ter empatia é colocar-se no lugar do outro. Não é só isso. É ter compaixão de verdade. Compaixão, sofrer com a pessoa. Né? Ter essa sensibilidade e ter esse amor e essa presença de Deus em nossas vidas que hoje está tão escassa. Então, eu quero agradecer muito a você pelas excelentes considerações, agradecer a todas as pessoas que estão, né, participando das nossas lives. Mudamos o horário para atender, né, algumas pessoas que não podiam assistir a nossa live. Vamos fazer alguns testes em alguns horários
para que a gente possa, com o mínimo do nosso conhecimento, levar essa mensagem para cada um de vocês, nesse momento que cada um está precisando desse abraço na alma e desse abraço no coração. Então, um abraço a todos, um abraço grande, Francisco. E agora, seus 5 minutos finais. Muito ainda. E não sei se vou usar todos os 5 minutos, né? Mas eu espero que com essa pandemia que estamos vivendo, este momento crucial da nossa história, possamos sair, né, mais humanos, ter um olhar mais de compaixão, porque não tem nada mais belo numa pessoa do que a bondade, né? Claro que a gente nunca vai se comparar com Jesus, com Deus, mas é muito triste quando impressionante a capacidade humana de fazer o mal e de vibrar. Às vezes tem pessoas que vibram com a desgraça dos outros, pessoas que diante dessa crise do coronavírus, tanta gente sofrendo, tantos desempregados, algumas pessoas ainda dizem, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? O meu negócio está bem, eu estou tocando minha vida em frente, não tenho nada a ver com ninguém. Então, que essa indiferença que marca a nossa sociedade pós-moderna nos faz indiferentes à dor do outro, que a gente possa refletir sobre isso e que, apesar de nossas fragilidades humanas e nossas limitações, possamos ter mais um olhar de compaixão, um olhar mais de solidariedade ao sofrimento das pessoas e que sejamos seres humanos, né, cheios de beleza, não beleza física, isso passa, isso não é essencial. Beleza, a verdadeira beleza que é a bondade, que é a compaixão, que é o amor a Deus e ao próximo. Eu agradeço a vocês essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos. E creio que ainda esta semana vamos voltar, nos encontrarmos, se Deus quiser. Estão aqui pedindo outra live, mãe, está pedindo outra live, dando continuidade. A gente promete que a gente vai organizar tudo muito direitinho e vamos sim fazer outras lives abordando esse tema e outros temas mais. E é assim como nós começamos, eu convido vocês a encerrarmos a nossa live com essa linda canção. Nós somos filhos de amor, de luz e paz. Nós somos filhos de amor, de luz e paz. Nós somos filhos de amor. Tchau! Tchau, boa tarde. Nós somos filhos